Segura a bolsa escola, tome a sacola como se fosse esmola e mate a sua fome agora. Amanhã você não vai ter o que comer. Segure nas mãos de Deus, se for preciso nas mãos de ateus. Você não pode entregar nosso prazo a quem nos rouba e nos faz infeliz. Não, não e não, é uma puta indignação. Não, não e não, revolução, valorização. Não, não e não, é tanta avacalhação. Não, não e não, revolução, valorização. Quem tem trabalho, trabalha pra caralho, sobrevive pra comer o pão. E quem não tem vai indicar com cartão alimentação. Deixe de ser mais um pau de carga por essa vida doce e amarga. Já lhe tiraram a cidadania e te enfiaram a florestania. Que putaria! Não, não e não, é uma puta indignação. Não, não e não, revolução, amerização. O que eu poderia falar desse livro, né, para provocar aqui os meus amigos e tudo, né? Oi? Ah, é verdade, Gilson. Daqui a pouquinho eu jogo. O Gilson me lembrou que pelo menos um PowerPoint tem ali, que eu vou usar 4 imagens que ajudam bastante nessa provocação, né? Então, a primeira coisa em relação ao livro que me perguntaram no decorrer dessa semana de divulgação dele, mas antes de falar nisso, quero agradecer também muito a amiga nossa, né, Lindomar, a Mira Khalili, que tem feito uma grande divulgação, o Lindomar, que colocou também no Face dele, no Face não, também, né, mas no blog, eu faço uma confusão com esse negócio, e que também tem uma repercussão grande, e uma nossa amiga, a Mira Khalili, militante da causa palestina, que acabou levando a divulgação desse lançamento para o Právida, RU, né, que é um dos periódicos mais lindos, mais lidos no mundo, né, 250 mil acessos diários e tal, então graças a ela esse negócio atravessou a fronteira, o que me lembrou também do Dom Pedro Vicente, né, esse negócio do Právida, da Rússia, sempre me lembra dele, uma outra Rússia, tá, mas é isso. Então sempre que me perguntaram se se eu tinha mexido em alguma coisa no livro, acrescentado um pós-fácil, algo do tipo, eu disse que não. E expliquei, eu bem que tentei. Eu havia falado para o Antônio, eu vou tentar fazer um pós-fácil aí. E tudo que eu tentava fazer, comecei um tempo, não gostei de nada que eu escrevia, que eu achei que eu ia estragar o livro. Falei, deixa ele quieto aí, não vou estragar. Também não vou pedir um segundo prefácio, né, que normalmente tem um prefácio, a segunda edição e tal, falei, então vou deixar como está. E por que deixar como está? Deixar o livro como ele está, porque creio que aquilo que ele se propôs a fazer, de fomentar esse debate, de trazer questões relevantes para uma reflexão crítica, ele logrou fazer, e as questões que ali estão postas são extremamente atuais, né? E antes de falar dessas questões, devo fazer o registro de tantos outros amigos que aí estão e que leram e usaram esse livro, né? Eu ia convidar aqui alunos que hoje já são profissionais e tudo, para fazerem depoimentos também sobre como que esse livro influenciou na sua formação, mas depois eu mudei de ideia para preservar
o futuro desses jovens. Muitos deles eu sei onde estão trabalhando e certamente amanhã não teriam boas notícias ao chegarem ao seu trabalho. Não os convidei, deixei quietinho lá por isso, né? Mas tem outros que não tem problema, né, Dom Simeone? O Dom Simeone foi um dos que, quando chegou aqui ainda não tinha concluído o doutorado, ele fez questão de marcar a necessidade da publicação da tese que ainda não tinha virado livro e tal. Então tem muita gente aí nessa história, como o Jones mencionou. Mas então, voltando para o tema do livro, creio que, parafraseando um filme que eu gosto muito do diretor francês, que estava anotado no meu roteiro e agora eu não lembro o nome dele, mas o nome do filme é Quando Tudo Começa. Esse filme é de 1999. É um filme genial, especialmente para a turma que trabalha aí com a pedagogia e tudo, né? Que ele vai mostrar o reflexo numa escola na periferia da França das reformas neoliberais em curso no país e como que aquilo interferia na vida das crianças, dos pais das crianças e tudo, por isso o nome muito sugestivo de Quando Tudo Começa. Eu diria que o livro ajuda a entender esse quando tudo começa. E o quando tudo começa não começa com os meninos da frente, os meninos do PT em 99. Esse quando tudo começa bem mais lá atrás, com o processo colonizador, depois com a inserção tardia do Acre na economia mundial, através do extrativismo e tudo. Então, tudo começa aí. E tudo começa de uma forma bastante perversa contra os donos desses territórios, os povos indígenas, contra os pobres nordestinos que os transferem para cá e tudo, né? Enfim, com um brutal sistema de exploração que escandalizou Euclides da Cunha, que já havia visto muita miséria nesse país, e quando chega aqui no início do século XX, vê aquilo que ele vai chamar de escravo, né? De que vivia semelhante às condições de escravo, né? Na margem da história, aquele negócio todo. Então, mas é um processo que inicia com a segunda revolução industrial do capitalismo e através um século subordinado a essa lógica, né, de domínio do capital internacional e tudo, e que vai chegar no início do século XXI no mesmo passo dessa subordinação, né, produzindo matérias-primas que interessam aos centros industriais, explorando monumentalmente as populações que aqui vivem, mas tendo como intermediação um poder oligárquico que tem parte dos benefícios dessa exploração. Esse poder oligárquico se mantém até então, né? E o que vai acontecer na virada do século, que é o que eu estou mais interessado em ver, de 1970 em diante, tudo, vai ser uma tentativa de, a partir de um uso muito intenso da imagem, tentar passar a ideia de que as coisas estavam mudando e mudando para melhor. Parafraseando Leandro Tocantins, que dizia que aqui o rio comandava a vida, né? Nós podemos dizer que hoje a imagem comanda a vida, né? É a imagem do desenvolvimento sustentável, é a imagem do que as coisas estão caminhando para melhor. Então, é toda essa imagem que tenta comandar... The time is 9:00 p.m. Eu estou falando? Imperialismo aí firme nos meios de comunicação. Os Estados Unidos, além de espionar a Petrobras, espionam esse negócio aqui. Agora tem os agentes da CIA lá escutando a gente aqui nesse negócio, né, Michael? Boa noite, Michael. Bom que você está aqui. Eu tentei falar com você hoje, não consegui e tal, mas é desse jeito que vocês estão vendo aí a coisa, né? Entendeu? Tem essas coisas tudinho aí do controle e tal, esse negócio, né? Não vai direto, né? Eu vou pedir a esses criativos produtores de imagem aqui
Daniel, Allen, Cida, vocês fazem uma filtragem nessa conversa aqui. Não deixa sair desse jeito, não, senão todo o trabalho que foi feito até agora vai por água abaixo, né? Então, vocês depois façam a edição, como vocês fizeram do vídeo lá de 6 minutos, para segurar a onda, né? Então, o livro vai procurar trazer isso no momento, né, no início do século XXI, em que virou modismo na academia a ideia, ou melhor, a perseguição de estudos voltados para tentar comprovar mudanças em curso nas políticas, chamadas políticas públicas. Com a adoção de políticas e estratégias de desenvolvimento sustentável, se multiplicaram muito esses trabalhos. Ou seja, a ideia de mostrar que as coisas estavam mudando. No essencial, este livro vai num caminho inverso. Ele vai procurar mostrar que as permanências são mais fortes do que as mudanças. A permanência da exploração, a permanência do domínio oligárquico, de um poder político centralizado e autoritário, assentado sobre o clientelismo e assistencialismo, adornado pela cooptação em larga escala que se inicia no final do século XX, né? E a condição de mero exportador de matérias-primas que vai aparecer também no início do século XXI. Então, essas são as permanências que vão fundamentar a tese de que aqui não se pode falar em desenvolvimento sustentável, mas sim insustentável. Mas insustentável em relação a quê? Insustentável em relação ao modelo hegemônico ditado pelo Banco Mundial. Eu fui buscar aquele modelo que é o que foi utilizado como referência para todas as reformas operadas aqui na Amazônia brasileira e continental em geral, no aparato político institucional, né? As reformas voltadas para promover uma reterritorialização com a criação dos do zoneamento ecológico econômico, enfim, toda essa parafernália que é muito conhecida por aí. Ô, Gilson, pede uma água para mim aí, por favor. Então, tudo isso que foi realizado nesse período e apresentado como inovação, como estratégia de desenvolvimento sustentável, que asseguraria aquilo que no âmbito da ONU foi pactuado no final dos anos 80, lá no relatório Bland, como aquela definição genérica do que seria desenvolvimento sustentável, que seria assegurar a satisfação das necessidades das gerações do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Isso não diz absolutamente nada. Mas que gerações do presente? As da África? As da Europa? Né? Dos pobres da América Latina? Quais as gerações do presente que têm que ser suas necessidades satisfeitas? Nós sabemos quais são. Não são as gerações do planeta, mas são uma parte dos 20% que consomem 80% dos seus recursos. E é exatamente por não dizer absolutamente nada essa definição que ela favoreceu um pacto entre os capitais e entre os capitais dominantes no mundo e as parte das organizações ambientalistas influentes no mundo inteiro. Portanto, mais uma vez, o livro ele rema ao contrário da ideia dominante no período em que foi escrito, a de que o desenvolvimento sustentável teria sido um avanço nas lutas por um ambiente melhor, pela proteção ambiental e tudo. No livro eu vou mostrar exatamente o contrário, que foi um retrocesso. Porque esse pacto ocorreu num momento de reação conservadora no mundo, de ascensão de Margaret Thatcher na Inglaterra, experimentos de Pinochet no Chile, ascensão de Reagan nos Estados Unidos, consenso de Washington, né? Expansão do neoliberalismo no mundo e na América Latina. Portanto, como é que podia aparecer um modelo que fosse a redenção da humanidade no momento em que a humanidade passava a ser submetida
a um processo monumental de espoliação em mais larga escala e tudo, né? Tal como o Banco Mundial tratou, o modelo de desenvolvimento sustentável na sua matriz de assistência aos países, ele foi bastante explícito em dizer que só considerava sustentável alternativas que fossem economicamente viáveis e que fossem acopladas com um conjunto de reformas indicadas de forma muito... Falar indicadas é uma forma generosa do banco, impostas pelo banco, né? O Banco Mundial não indica, impõe. Banco Interamericano de Desenvolvimento não indica, impõe. BNDES segue a linha deles e também não indica, impõe, né? O João Veras está por aqui hoje. João Veras. O João Veras tem maior autoridade para falar sobre isso, que fez uma belíssima dissertação sobre o projeto BID. E no projeto BID, na primeira versão, se não me engano, o João Veras pode me corrigir, né, João Veras? Vai aparecer lá uma parte naquela assinatura lá do acordo, que aparece assim, tem algum tipo de exceção? Aí ele fala que não, né? Nenhuma. Quer dizer que, tal como o banco impôs, o governo assinou, né? Então, esse negócio da estrada para Cruzeiro do Sul, as florestas estaduais destinadas à concessão para a exploração madeireira, tudo isso são coisas impostas. Todo o modelo acaba sendo imposto de fora. Por isso, eu achei genial a nova capa do livro que essa turma criativa da editora criou, botando aquela garrafinha de laboratório ali, mostrando que é algo desenraizado, que aquela florzinha não dura muito tempo, né? E muito mais coisa que está na cabeça deles e que não entra na minha, que a cabeça deles é mais criativa, mas imagino que quando eles criaram aquilo, eles estão pensando assim, né? Então, o livro, ele vai mostrar isso, e embora opere com um conjunto de indicadores que atestem essa insustentabilidade, porque ao longo do tempo não são revertidas as condições estruturais que geram a concentração da propriedade, da riqueza, a reprodução da pobreza, o autoritarismo e tudo, em que pese tudo isso, né? Ao final do livro termina convocando a esperança, a luta pelo enfrentamento disso daí e tudo, né? E com enorme satisfação hoje tem nessa mesa muitos lutadores em busca dessas transformações, né? Inclusive a Dercy, porque eu lembro que ao final do texto eu estou dizendo que não acreditava que um sindicalismo com aquela capacidade de luta que teve pudesse sucumbir de forma tão bizarra, né? Cooptado pelo governo e tudo, que dentro daquele sindicalismo haveria que ter reação, e reação que colocasse de novo novas possibilidades de enfrentamento e tudo. E são todas esses enfrentamentos que são colocados, né? E eu diria que tem duas coincidências de lançamento desse livro, né? O João Lima, ele falou no lançamento da primeira edição, por isso que hoje ele está aqui mais quieto. E o Jones também, da primeira edição, e agora na segunda também, né? Mas o livro, na primeira edição, ele saiu em 2005, no momento em que os meios de comunicação no Brasil estampavam, surpresos, a segunda maior taxa de desmatamento na Amazônia, 27 mil quilômetros quadrados. E todo aquele auê que se criou na imprensa nacional. E o Acre viveu, naquele mesmo ano, um dos piores anos da vida deste estado, da população desse estado, com uma cortina espessa de fumaça que empanturrou os centros de saúde com gente doente, tudo, de respiratório, com falta de abastecimento d'água, porque o rio estava seco, escolas que cancelaram as aulas porque não tinham condições de funcionamento, e o aeroporto fechado, milhares de estudantes na rua protestando contra o aumento das passagens e tudo. Esse foi o ano que o livro foi lançado, em 2005. E agora, em 2013, de novo, ele volta com a rebeldia nas ruas do Brasil, na Semana da Amazônia, né? 2, 3 dias depois do 7 de setembro, que reeditou as rebeldias
no Brasil. Portanto, é um livro que está sempre muito bem acompanhado, né? E isso me deixa encantado. Eu uso muito essa palavra de encantamento, uma palavra que eu gosto muito, que de quem da língua espanhola usa muito. Eu deixei de usar a expressão feliz, né? Sou feliz com isso. E não vou usar mais essa expressão, porque os espertos do Banco Mundial estão criando um índice de felicidade agora, né? Além do índice de desenvolvimento humano, agora vai ter um índice de felicidade. Então, eles estão buscando um conjunto de indicadores para fazer perguntas ao João Lima, Mariana, os que estão aqui, para ver se eles são felizes. Se eles enquadrarem dentro daqueles indicadores, eles são felizes. Ainda que ao sair ali, né, João, você possa estar com o pneu do carro furado e já não esteja mais feliz, porque vai ter que trocar o pneu e tal, mas naquele momento tá. Então, não usa a palavra mais eu estou feliz, não, estou encantado. Porque encantamento tem esse outro sentido, que eu espero que o Banco Mundial não crie índice de encantamento, né? E, além do mais, ele se contrapõe radicalmente à política em curso, à estratégia em curso desse chamado capitalismo verde, que é de desencantar ao extremo ao mundo. Aquilo que o Weber viu há um tempo atrás, no 19, nem se compara com o que está sendo feito agora no capitalismo verde, né? Nesse desencantamento do mundo, nesse ataque à natureza e artificialização da vida e do mundo. Isso. E o livro chama, no capítulo 4, ele já antecipa isso, quando discute a mercantilização da natureza, quando usa lá um epígrafe do Robert Kurz, que ele pergunta quando é que será comercializado o ar que se respira. Isso em 2003, né? E agora o ar que se respira está sendo comercializado na forma de RED e tal. Então, uma coisa que parecia surreal, parecia 2001, Odisseia no espaço, e pouco tempo depois já está em curso, né? Então, o livro, ele, nesse sentido, ele se antena com o pensamento crítico latino-americano, com as críticas muito presentes hoje contra a mercantilização da natureza, contra a financiarização. O Michael tem um artigo muito bonito que vai ser publicado nos próximos dias na revista Contra a Corrente, onde ele vai estar operando com a ideia de capitalismo de desastre. Perdão, Michael, por quebrar a surpresa, mas é para criar um pouco da expectativa, mas nessa linha, né? E quanto à ideia de pós-fácil, acabei também não entrando por aí. Tem um pós-fácil que eu acho genial, que é o dossiê Acre. O Acre que os mercadores da natureza escondem, documento que foi apresentado na Rio +20 o ano passado, que é uma construção coletiva. Me encanta muito mais um pós-fácil de construção coletiva do que um pós-fácil redigido individualmente. Nesse pós-fácil coletivo, tem artigo do Michael, da Maria de Jesus, do Lindomar, uma belíssima entrevista da Dercy, um artigo de um coletivo que tinha na época, o MACA, algo mais de Jesus, Lindomar, acho que isso, e um artigo meu também, por suposto, né? Então, é um texto que quem quiser, depois que tiver a paciência de ler todo o livro, fala assim, e agora, como é que é? Leia o dossiê Acre +20, que lá está atualizado, entendeu? E de uma forma que me encantou muito. E quanto a pensar a mercantilização para mais além de Acre e Amazônia brasileira, no próximo mês vocês estarão sendo convidados de novo para um outro lançamento de um livro que vai estar saindo pela editora lá da Universidade do Jones, da UFGD. Eu posso falar, né, Justo, aqui da editora da UFGD, porque é uma editora também universitária, e ela vai estar publicando o livro. O livro o título, Capitalismo Verde, Transgressões, Amazônia no Espelho de Caliban. Então, nesse livro, um tema que não frequentou muito como é o tema indígena, por isso essa decoração aqui é para fazer justiça aos povos indígenas que não estão devidamente tratados neste livro e agora estão aqui pelo menos no lançamento. E no capitalismo verde eles aparecem com muito mais força, assim, eu me redimino do tratamento
subfaturado da questão, né, que eu aprendi muito no contato aqui com a turma do CIMI, do COMIN, das lideranças indígenas no período mais recente, né? E aí, para finalizar, eu já estou falando demais da conta, eu queria usar umas imagenzinhas rapidinhas aí, Iracilda. Das imagens enganadoras, né, Daniel? Aí, vou dar uma apagadinha nesse coisa. Isso aí eu tirei da revista Contra a Corrente, número 3 ou número 4, que eu acho muito interessante, né? Essa ideia do novo colonialismo, das caravelas aí ancoradas aí com todo o pacote da economia verde, né? O banco, tal, esse negócio, né? Mas faltou aí algumas caravelas, que já vai aparecer uma aí agora, a próxima. Essa caravela aí, que é uma caravela do Greenpeace. É o Rainbow Warhol aí fazendo a primeira assembleia flutuante na Amazônia, né? Isso aí eu usei num evento que eu participei em Uberlândia para tratar de sociedade civil internacional. Eu usei essa imagem para dizer o que eu penso de sociedade civil internacional. É isso. O Greenpeace naquele barcão enorme e aqui esses barquinhos aqui das populações nativas e tal. Então, sociedade civil internacional é isso aí. Esse mega book ali no coisa e as outras satélites em volta dela e tal. Na verdade, o termo tem sido muito difundido para esquentar as proposições de WWF, de TNC, de Greenpeace e tudo, né? Pode passar, Iracilda. E aqui essa imagem, que é uma imagem bastante enganadora, né? Desse barcão lá com aquela faixa de desmatamento zero. Para dizer como que a imagem tem sido usada agora, a imagem que comanda a vida, né, bastante enganosa, porque o mesmo Greenpeace que faz campanha pelo desmatamento zero é o que apoiou intensivamente a lei de concessão de florestas públicas, que é um monumental ataque às florestas amazônicas em especial, né, porque elas destroem as florestas e fazem o discurso de que estão conservando. Então, como é que eu posso colocar uma placa em favor do desmatamento zero, defendendo algo como a concessão de florestas, né? Próximo, Iracilda, por favor. E aqui o mapinha do Acre recente, aquele monte de coisinha azulzinha e vermelhinha, são os planos de manejo florestal sustentável. Aí vocês olhem para o mapa e vocês veem a quantidade de planos que tem ali e procurem ver se o mapa corresponde com o discurso. Se é possível imaginar que essa quantidade de madeireira no meio dessa mata aí vai deixar essa floresta beleza para gerações futuras, né? O próximo, por favor, Iracildo. E aqui eu gosto muito dessa imagem aqui, acho que a Dercy nunca viu, né, Dercy? Essa imagem é da cooperativa de Chapuri quando ela estava no auge, na década de 90, em 92, se não me engano. Esse moço que está em pé em cima de um saco de castanha, ele é de uma ONG. É a ONG que, se não me engano, Ecotec. É o James Lefler. Ela que comandava o processo de exportação de castanha da cooperativa de Chapuri. E a imagem é bastante emblemática, né? O capatazão ali comandando o trabalho da peãozada, ditos que estavam sendo beneficiados por esse modelo que iniciava na década de 90. E o próximo, Iracilda, por favor. O papel reservado às populações locais nesse desenvolvimento sustentável, né? Então você tem as imagens enganadoras e as imagens que traduzem o mundo real, né? São um pouco isso, e essa ideia que o livro procurou trazer também, tentar desmontar um pouco das imagens de um mundo virtuoso que estava sendo construído e mostrar que, ao contrário, não era isso, mas, ao mesmo tempo, convidar para a ação, para a reflexão e para a ação política. Ninguém me mandou parar de falar, falei demasiadamente, e agora estão aí tantas as provocações para os que
não aceitam o mundo como está também, querem transformá-lo e tudo, né? Obrigado. Sim, agora, depois desse preâmbulo, eu vou começando. Nesse momento ele vai começar a palestra. Isso foi só uma introdução. Deixa eu falar. Agora a gente gostaria de abrir a mesa, para a mesa poder falar aos colegas que estão compondo a mesa sobre como que esse livro tem influenciado, ou de alguma forma, influenciado as suas formações, as suas vidas, se é que influenciou. Então a gente deixa assim porque nem todo conhecimento que está disponível ele é apropriado, né? E aí o que acontece, a gente queria deixar à vontade aí os colegas que são convidados à mesa que possam fazer as suas colocações, assim, de forma assim, breve, que já tem gente impaciente ali na plateia para comer o salgadinho mais tarde. Não, mas ainda vamos ouvir algumas 52 músicas aqui do Eloy. Os 2 álbuns dele. Por favor, os colegas da mesa estão com a palavra facultada. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, Helder. Tá aqui o Gilson já começou impondo um mínimo de... Mas olha só, eu queria ressaltar principalmente 3 aspectos desse lançamento. Um deles diz respeito a uma historinha que corre no meio editorial, de que lançar um livro é como soltar numa ladeira íngreme um carro sem controle e sem freio. Você não sabe onde ele vai chegar, nem a direção que vai tomar. Só depois de algum tempo é que a gente vai ter noção de onde esse carro chegou, a direção que tomou. Assim, 8 anos depois do desenvolvimento sustentável, a gente já sabe que ele tomou a direção certa, né? E ainda não chegou, porque continua descendo a ladeira, né? E a outra consideração diz respeito a exaltar a perspicácia que você teve e a competência que você teve para construir o teu texto numa época, como você bem disse, em que havia um discurso hegemônico já de algum tempo, não necessariamente começando no Acre e nem naquele momento, no mínimo desde os anos 60, com a emergência da ideologia verde lá pela Alemanha, Partido Verdes, etc. E tudo tem uma razão de ser. A ideologia verde nasceu para se contrapor ao projeto da modernidade, que já não atendia mais o planeta nas suas promessas de felicidade total e absoluta via basicamente ciência e academia. Foi construído um novo discurso, e esse discurso se mostrou ao longo do tempo também inviável, né, para que o mundo se sentisse feliz e para resolver os problemas do mundo. Então, assim, você foi muito tão perspicaz e competente metodologicamente, enfim, empiricamente, tudo que você construiu, tanto que o livro, 8 anos depois, a gente pode dizer que é um clássico. Esgotado, e você disse na sua fala há pouco tempo que o mantém do jeito que ele foi construído como tese, como livro. É um clássico, acho que das ciências sociais brasileiras, talvez até mundial. A título só de estabelecer a nossa conversa aqui, e um terceiro aspecto da editora Delfac, de repente, saber que esse livro está esgotado, dar esse passo ousado de disponibilizá-lo imediatamente para um público planetário. Nesse momento, aqueles pequenos exemplares, poucos exemplares, 500, né, que foram impressos e que se encontram, como disse o Antônio na fala dele, sabe-se lá onde. Até para reproduzir é difícil isso, né? Então a editora Delfac dá um passo ousado em disponibilizar para o mundo todo imediatamente. E ainda te põe numa roubada, porque provavelmente lá vai ter comentário extremamente agressivo, desairoso, ofensivo até. E eu aqui aproveito para te aconselhar, quando tiver um comentário muito agressivo, você responde, ainda bem que você gostou. Porque senão vai virar uma briga que o outro vai responder, enfim. E para efeito só da gente continuar a conversa, eu queria fazer uma única pergunta, que é o seguinte: se você acha que alguma coisa mudou, certamente alguma coisa mudou nesses 8 anos, não necessariamente a partir do seu livro, que foi até uma edição muito limitada, mas planetariamente falando, se alguma coisa mudou nesse
esse discurso ideológico, hegemônico. Já há alguns contradiscursos dizendo que, por exemplo, a camada de ozônio não é verdade, que aquecimento global também há uma condução para o terror, enfim. Dando suporte para que as pessoas possam continuar a construir as suas críticas, fazer suas propostas, né, de contraponto a essa política que, no nosso entendimento, ela é nociva, é uma das atividades que já está colocada, né, no livro como a segunda mais predadora da Amazônia. E a gente concorda plenamente com isso e entende que esse livro ele vem nos ajudar a fazer uma reflexão mais profunda a respeito disso e, quem sabe, encontrar uma saída, né, para essa situação que eu chamo ela de uma ameaça, não só no geral, mas principalmente as populações tradicionais que estão vivenciando esse projeto, a implantação desse projeto hoje, né? Porque a gente entende que essa política de serviços ambientais e N adjetivos que está sendo colocada aí, ela é de difícil compreensão, até porque, né, existem N adjetivos que não fazem parte do vocabulário da maioria das pessoas. Né? Rede, que uns entendem como rede, serviços, é uma série de reinventação que foi dado, né, para aquilo que a gente conhece com outros nomes, com outros adjetivos, e que isso dificulta o entendimento das pessoas em relação a isso, que é uma forma mesmo de lesar, né? Então, esse livro ele vai nos ajudar a esclarecer muita coisa nesse aspecto e, consequentemente, a ter posicionamentos, né, mais direcionados e críticos em relação a essa causa. Bom, gente, primeiro eu estou emocionadíssima com o relançamento do livro, né? Emocionadíssima pelos vídeos, né? Ver o Jones fazendo essa fala do significado e do sentido do livro. O Jones, que foi nosso colega de departamento, amigos, compadre, o Arigó, o apelido dele, então foi assim emocionante. O seu Miguel também deve ter tremido ali atrás, né? E falar do livro, depois da fala do João, depois da fala do Helder, fica pouca coisa, né, para comentar, né? Mas gostaria de fazer esse comentário a partir de duas palavras. Uma é comemoração e a outra é trajetória, né? Comemoração, assim, parabéns duplamente, parabéns para a editora, né, pela iniciativa de ser dessa obra, desse livro, né, pelo sentido que ela tem, né, e no próprio histórico da própria editora, e o sentido que tem também no sentido de quem é o autor, a trajetória junto aos movimentos sociais no Acre há mais de 20 anos, de UFAC 20 anos. Né? E a outra palavra é a trajetória, porque o sentido desse livro, para mim, quer dizer, muito mais do que este livro. Né? Em 2005, né, eu fazia doutorado no Rio, Niterói. O Helder e o Jones foram para a exposição na Bienal do livro, né? E esse era um dos livros que estava no pacote, na hora não dei a menor importância, eu queria era o livro do Gerson, né? Não dei a menor importância para o livro, porque eu estava com outra temática de discussão de tese, então eu estava interessado nos trabalhadores do Muru, que era lá o livro do Gerson. Mas o Helder deixou o livro lá como presente, né? E depois eu li o livro e, assim, mudou a minha vida no sentido daquilo que eu estava pensando como tese, o que virou a tese depois, né? O encaminhamento que foi a tese depois, né? Que é uma brincadeira mais ou menos assim, eu estava no mundo virtual
e depois, a partir da leitura, eu caí no mundo real. Eu estava no mundo virtual porque uma fonte principal de pesquisa para mim era o jornal Página 13, né? Ou Página 20, né? Então, era virtual porque tudo que eu lia no jornal era tudo muito bonito, muito belo, e que tudo estava muito acontecendo, né? Você começa a ler e vem para campo, então foi outra realidade que me deparei com aquilo ali, né? Mas, quando falo de trajetória, quer dizer assim, o que o livro reflete, mas como não começou em 1999, também em termos de leitura, começa em 91, né, com a dissertação de mestrado, né, que é pouco lida, né, que assim, sempre reclamada por que ela não é publicada, porque nessa trajetória de contar essa história daqui, de falar da Amazônia, de falar do Acre, naquele momento ali, que era vivido e que foi escrito, é a própria trajetória do movimento seringueiro, né, que é o título que é a temática da dissertação de mestrado, como o Helder falou no início, falando do Pedro Vicente, né? E depois, nessa trajetória, assim, naquele momento de vivência com o movimento, depois a tese que vira o livro, né? E nessa sequência do que ficou. Então, ela é simbólica e significativa, eu estou emocionadíssima, estou nervosa, inclusive, essa construção, esse apoio que tem dado, digamos, tanto para os movimentos sociais e para a gente que trabalha aqui na universidade ou que trabalha no mundo acadêmico, como leitura, digamos, obrigatória para além da leitura convencional, para além do discurso hegemônico, né? O que você vê, né? E eu gostaria que o Helder falasse também, é uma pergunta que eu fiz a ele hoje, quando estávamos... Queria saber como é que abriu o livro, né? Não conseguia entrar, mas amanhã já vai estar no ar, né? Assim, e agora? O que mudou? O que permanece daquele momento de 2003 para esse momento agora de 2013, 10 anos depois? Depois retorno focado. Bom, boa noite. Eu tomei assim contato com o livro do professor Helder, inicialmente ainda com o Éden, era coordenador do CIMI, e eu fazia parte da equipe ampliada, e estive aqui na sede aqui em Rio Branco. A ocasião eu morava em Cruzeiro do Sul, atuava por lá. Então tive contato aqui com o livro a partir justamente de uma indicação do Helder. A gente estava, enquanto CIMI, a gente estava fazendo algumas reflexões sobre as questões da expropriação territorial das populações indígenas. Era uma grande, para nós, uma situação que a gente tinha que analisar. Então a gente estava meio assim, num momento, especialmente a equipe em que eu atuava, na equipe de Cruzeiro do Sul, com conflitos, grandes conflitos com populações indígenas em relação aos seus territórios e reterritorialização, enfim, essas coisas todas. No momento, e aí a gente... Falo isso para poder dizer da contribuição muito específica, não só para mim pessoalmente, mas também para o conjunto do CIMI, que se reflete hoje no fato de eu estar na coordenação, por exemplo, ter condição de fazer uma reflexão um pouco mais qualificada, vamos dizer assim, de toda essa situação, como isso se dá, inclusive, na relação com as populações indígenas. Como é que se dá esse processo, como se deu esse processo e o porquê desse processo de, digamos assim, de atração quase que de cooptação de lideranças indígenas, né, atrelamento do movimento ao discurso predominante, ao discurso da imagem, aliás, até o uso das populações indígenas para poder fortalecer essa imagem, não é? Então, o livro trouxe, a partir dessa análise inclusive da análise da estratégia do desenvolvimento sustentável, não é? Ajudou bastante a gente a visualizar os caminhos possíveis para fazer uma ruptura com esse modelo que vinha sendo implementado e que hoje continua nesse processo, inclusive, de expoliação dos territórios das populações indígenas, e continuam muitos
setores da nossa sociedade, inclusive do próprio movimento indígena, ainda não enxergando esses riscos que essas comunidades estão enfrentando. Então, eu acho que essa base de análise, embora seja uma análise teórica, acadêmica, mas ela é fundamentalmente resultado de engajamento, porque o professor Helder, nosso comandante Helder, é extremamente engajado. Então, ele não fala a partir do nada, ele fala a partir da realidade vivida e expressa. Porque, na verdade, a gente que trabalha na militância no dia a dia, que é o meu caso, a gente carece muito desse elemento de reflexão. Acho que isso é importante quando a academia pode contribuir com a gente nesse sentido. Eu acho que aí o livro do professor Helder é realmente quase um guia, vamos dizer assim, para quem se propõe a fazer um enfrentamento dessa situação. Então, é necessário, acho que hoje, qualquer ou qualquer grupo, ou qualquer entidade, ou qualquer organização que se proponha e que se dispõe a defender causas, e que essas causas sejam realmente causas voltadas ao bem viver, é necessário que leia essa obra do professor Helder, para poder entender como isso se constrói, foi se construindo na nossa história daqui do Acre. Viu? Então, eu acho que essa é uma obra, para nós do CIMI, num conjunto extremamente valiosa, e para mim, pessoalmente, eu mesmo, como indivíduo, digo, olha, os horizontes se aclararam bastante, porque é o que a gente sempre fala, né? As nossas ideias, elas são muito vagas, assim, né? E os nossos conceitos quase sempre incertos. A gente que está na militância, então você tem conceitos incertos, você tem ideias meio vagas, assim. Então, é muito bom quando tem uma obra desse porte que nos aponta alternativas e que, fundamentalmente, afirma e reafirma para nós, militantes de causas, de que, embora tenha um caminho até difícil para frente, o momento da ruptura é agora. Nós não vamos romper com esse sistema amanhã. Ou nós rompemos agora, ou ele acabará conosco. Parabéns, professor Helder. Eu quero parabenizar o Helder por esse trabalho, né? Acho que a Universidade Federal do Acre, ela é uma das coisas que fazem diferença no Estado, do ponto de vista de que permite o debate, né? Então, esse é um momento rico para a universidade, para o Acre, para o Brasil, para o mundo, porque a gente pode debater. E eu acho que essa é uma das coisas que fazem a diferença no Acre hoje, é que a gente ainda pode debater as coisas, né, e colocar ideias que não são hegemônicas, né, mas esse é o grande valor da educação, e que o Acre, embora esteja ainda devendo bastante nesse aspecto, né, a educação é um caminho para a libertação das pessoas, das classes, das entidades, dos povos, dos grupos, de um modo geral. Então, quero aproveitar que hoje saiu a notícia aí que a Universidade Federal do Acre é a terceira, né, um ranking que é feito pelo Estadão. O Estadão ou é Folha, não me lembro direito, Folha. Então, a Universidade Federal do Acre, da região norte, está colocada como a terceira em qualidade, né? Então, isso é E a obra do Helder e outras obras que a editora está divulgando têm contribuído para isso. Eu acho que a universidade está de parabéns, o Helder está de parabéns, e todos nós estamos de parabéns por isso. Eu não quero me delongar mais, mas quero parabenizá-lo e a todos nós por esse momento. Obrigado. O Dandão disse que é para eu ser breve e não falar mais do que 58 minutos. Tá? Quero agradecer aos
generosos comentários de todos aqui, tudo, né? E das duas questões que foram levantadas diretamente, né, elas, na verdade, são muito parecidas. A que o Dandão levantou sobre o que teria mudado nesses 10 anos no mundo, e o que a Jesus coloca também, o que mudou. Eu creio que teve, não usaria a expressão mudança, né? O que teve foi um aprofundamento das intenções manifestadas na Rio 92, com a ampla difusão do conceito de desenvolvimento sustentável e da sua ideologia, e muitas coisas que não se revelavam abertamente passaram a ser mais reveladas mais abertamente nos últimos 10 anos. Portanto, o livro, neste período, ele torna-se até de mais fácil compreensão em função das evidências estarem mais aparentes do que antes, né? Tem coisas que são tratadas agora que pensamos que começou agora e não. Há pouco tempo eu estava revendo a Lei de Florestas Públicas do Acre, de concessão lei de 2001, e lá eu encontrei a expressão serviços. Concessão para exploração madeireira e serviços. Só aparece assim, serviços. 2001. A expressão serviços ambientais, né, Michael, vai começar a ser mais largamente utilizada a partir de 2008, 2009. Mas a expressão serviços já aparece ali em 2001. Entendeu? Então, quer dizer, a partir daí, nesses últimos 8, 10 anos, muito do que havia um certo acanhamento em revelar explicitamente do que se quer efetivamente com essas adaptações no capitalismo, agora passaram a ser mais abertamente ditas e assumidas pela ONU, e assumidas pelo PNUD no relatório de 2010, quando ele incorpora efetivamente essa escala mais abrangente de mercantilização e financiarização da natureza. Então, por um lado, tem um ataque mais virulento e violento no sentido de implementar essas adaptações, mas, por outro lado, há um crescimento monumental da resistência, muito maior do que no período anterior, porque agora estão começando a ficar mais claros do que efetivamente se propõe. Você tem a Cumbre de Cochabamba, em 2010, em que ela se apresenta frontalmente contra o capitalismo em qualquer de suas colorações, e vai apresentar o bem viver enquanto alternativa, enquanto possibilidade distinta para a construção de outros projetos civilizatórios que não se pautam pela lógica da acumulação, da exploração e tudo. E depois da Cumbre de Cochabamba você vai ter vários outros encontros. Na conferência mesmo dos povos em 2012, aparece uma carta que foi um consenso lá, mas com pontos interessantes da defesa dos bens comuns, contra a privatização e mercantilização. Isso não aparecia há 10 anos atrás. Estava todo mundo naquele barcão do Greenpeace ali, na ola do desenvolvimento sustentável, do desarrollo sustentável quando atravessa o rio Acre ali, por aí, né? Mas a onda era essa. E agora já tem barquinhos maiores ali, indo na contracorrente, fala, opa, estamos fora desse negócio. Falou que é desarrollo, estamos fora, queremos outra coisa. Entendeu? Então, acho que há algo animador, né? Também, né? No sentido de que as resistências estão se ampliando, e em vários campos, né? Não é por acaso que o Eloy está por aqui também hoje, né? Para mostrar que essa crítica, ela não, felizmente, ela não se dá somente nesse espaço, ela opera nos movimentos sociais, entre os povos indígenas, camponeses e tudo, e também no campo da cultura, da música. Aqui foi em 2005 ou 2006, se não me engano, teve uma belíssima peça de teatro dirigida pela Laélia, chamada Pactos Insustentáveis, que fez um sucesso enorme, porque deu um recado direto, criativo. Foi 2004, foi por aí, assim, 2004, 2005. Então, quer dizer, em vários campos da arte, da cultura e tudo, né? E aquela música do Eloy, que eu e a Patrícia queríamos botar no dia do Basta, mas não tinha carro de som. Essa música do Eloy tem que guiar toda essa passeata, né, Miguel? Lá do Palácio, só com essa música do Eloy, repetindo, porque eu acho que essa música do Eloy, ela expressa sentimentos não só daqui, mas de todo o país, dos indignados da Espanha,
do Occupy Wall Street, né? De Seattle, tudo isso, essa denúncia que ele faz também muito antenado com as coisas que se passam no mundo e sempre fiel ao seu pensamento e tudo. Né, meu caro amigo conterrâneo Eloy de Castro. Obrigado por estar aqui. Mineiro, meu conterrâneo, claro. E era isso, vou parar de falar, senão o salgadinho vai esfriar. A gente gostaria de agradecer, vamos passar uma fala rápida para a plateia, para os que tiverem interesse em... Não é censura, é que o adiantado da hora. No Face, Mas é importante que tenham esse diálogo do retorno do que foi esse evento, né? do que se constrói a partir do conhecimento que está sendo disponibilizado. E só reforçar uma coisa, na realidade duas coisas, que nós temos ainda extraoficialmente o lançamento do edital para 20 livros impressos e 30 digitais pela editora, que, se Deus quiser, no próximo mês já vai estar à disposição dos colegas para fazerem as suas proposições. E também informar que a editora tem um novo serviço à disposição dos colegas, que é transformar teses em livros, que é uma nova modalidade que a gente vai estar pondo à disposição de quem queira contribuir com a cultura, com a informação, com o desenvolvimento, com a arte, que possa transformar as suas produções em um livro, né, que saia do papel, que saia das gavetas, das prateleiras empoeiradas e que tome o mundo. Então essa é uma nova proposição, um novo serviço que a editora está pondo à disposição, sob a batuta da Iracilda, que vai estar responsável direto por isso aí. Olha, só põe você no fogo, né? Então está aberto a facultado a palavra à plateia e, por favor, quem queira se pronunciar, o microfone está à disposição. Obrigado. Então, eu acho, Helder, que este livro, né, é mais ou menos assim, mais uma forma de você, no fundo, trazer mais uma vez uma mensagem que você, que eu entendo, traz dentro de você, sabe? Que é uma certa postura, né? Uma postura, como você falou, remar contra a corrente, mas não remar contra a corrente porque é bom simplesmente remar contra a corrente, porque você tem esta visão nítida das coisas, né? De você ver que este mainstream, né? O rumo realmente tem que ser contradito, né? E a postura com que você faz isso, né? Eu acompanhei também quando, né? Na Rio Mais 20, né? Às vezes ele exige uma certa coragem, né? Eu acho que você sempre tinha, né? Quando você veio aqui ao Acre, né? Foi bastante arriscado também, né? E isso que é algo que você traz dentro de si, juntos com assim, ao mesmo tempo, um grande respeito para quem te conhece, né? Sente que você tem este enorme respeito pelas pessoas, né? Um carinho, e isso, né? Muitas vezes não se espera de uma pessoa que, né? Que assuma esta postura de luta também, né? Então, no fundo, é uma postura assim de um respeito profundo, de uma paz profunda que você traz e de uma coragem, né? Eu gostei muito quando eu vi na internet essa coisa de leia e discuta e posiciona-se, né? Essa ideia de poder se posicionar sem medo, de não se deixar dominar pelo medo. Então, isso que é algo que eu sinto que você traz no seu livro, que você traz na sua pessoa, e que é de muito valor, e que eu espero muito que outros, né, se inspiram com você, né, e que isso possa servir para que mais pessoas, né, se juntem a esta luta, né? Então, só esse comentário que eu tinha. O Helder, eu vou falar porque eu falei lá no lançamento. Foi, mas eu vou falar pouco. É só para dizer que de como que você capta uma concepção teórica que foi encomendada, e sobre ela se debruçaram muitos estudiosos para conceber
essa história de que desenvolvimento tem que também trazer junto uma série de coisas, entre outras possibilidades de o desenvolvimento ser garantido para que uma grande massa de pessoas não sejam totalmente excluídas e não afete o desenvolvimento, que é o acúmulo de riqueza. Essa concepção, ela foi encomendada, ela tem um aporte teórico bom, mas de como é que, de repente, tudo isso o Helder consegue, e muita gente consegue, o Helder sozinho não conseguiu, não conseguiria, é de como que o livro ajuda a fazer com que essa concepção teórica de desenvolvimento sustentável logo adquira a concepção de que isso não passa de um conjunto de instrumento ideológico. O que talvez a grande contribuição tua é transformar uma concepção teórica, trazer para a gente a ideia de que essa concepção teórica está travestida de ideologia, e ao mesmo tempo dizer o seguinte, ó, a gente tem que ter cuidado, porque uma concepção teórica travestida de ideologia nos engana, a crítica vai por sobre a ideologia para fazer com que a gente perceba claramente de que tanto o desenvolvimento quanto o envolvimento com esse modelo, nenhum dos dois se sustenta. Acho que talvez essa é como eu vi naquela época que eu tive o contato com o livro. Eu não li o livro todo, eu li algumas partes só. Mas eu achei isso importante. Eu queria te parabenizar por isso. Boa noite. Vou falar o seu microfone, obrigada. Eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, professor Helder, mas pelo que as pessoas comentam, pelos comentários que eu tenho ouvido na última semana, é de dizer que o senhor no seu livro consegue materializar aquilo que está nas ideias de muitas pessoas, de muitos estudantes, principalmente dentro da universidade, e que atualmente, principalmente no Acre, hoje a gente não consegue já expor essas ideias em qualquer lugar. Não por medo, nem por covardia, mas é porque as relações no Acre, elas, principalmente de trabalho, elas são muito próximas, é um estado muito pequeno, então a gente ainda seguia muito pela ideologia da barriga. Mas assim, eu quero ter a oportunidade de ler o seu livro e dizer que são debates como esse que são importantes dentro da universidade. Uma pena que a gente não tenha um espaço de tempo maior para a gente realmente conseguir fazer um debate mais aprofundado, porque o que realmente falta dentro da academia são debates que nos levem a ser mais crítico sobre as questões, principalmente sobre essa questão, que é uma questão que está em foco e que o Brasil vive um momento muito grande de insatisfação. A gente abre as redes sociais, principalmente no nosso estado, a gente vê todo dia a nossa floresta sendo transportada, sabe Deus para onde, né? E isso pra gente já se tornou tão normal, a gente voltar para casa na hora do almoço e não conseguir respirar bem o nosso ar, mas isso já é uma rotina. Então, assim, eu fico muito grata de poder participar do relançamento desse livro, vou procurar fazer a leitura e de lamentar por não ter mais estudantes aqui no dia de hoje, porque são atividades como essa que realmente nós estudantes precisamos.